Antes de entrar nos 4 temperamentos, eu queria começar falando sobre a diferença básica que todo mundo se reconhece, Tá. que é o extrovertido e introvertido. Aham. Existe bônus e ônus em cada um. Sim. Quando você pega uma pessoa extrovertida, que está querendo, né, mergulhar, os temperamentos também se dividem assim, né? Tem essa qualidade, né? Da introversão e extroversão, que a gente fala do quente e do frio. Mas, às vezes, a gente acha que o extrovertido é aquela pessoa que está o tempo inteiro querendo socialização. E não é verdade. Não? O extrovertido é aquele que tem facilidade de interação. Então, vai chegar em qualquer tipo de ambiente, não vai ser um problema ele interagir. Então, ele puxa assunto, ele conversa, ele socializa, tranquilo. O introvertido é o que tem baixa interação. Então, em um ambiente que o introvertido não conhece ninguém, provavelmente ele vai ter que se esforçar para gerar um assunto, para gerar uma interação. Ele quer? Não. Na maioria das vezes, o introvertido ele não tem necessidade de falar. Ele gosta mais de ouvir. Uhum. Então, ele vai chegar num ambiente que não conhece ninguém. Oi, tudo bem? Tudo bem. E fica bem no silêncio. Para o extrovertido, o silêncio muitas vezes vai incomodar. Então, ele vai ficar aqui, eu preciso de achar um assunto. Mas os extrovertidos vai ter o tempo de reclusão também. Ai, tô cansadinho de gente. Me dá aqui um tempinho. Mas logo eles voltam, sabe? O introvertido também muitas vezes vai falar, eu tô muito isolado. Deixa eu sair um pouco do meu mundo interior. E assim a gente vai vendo que quando eu entendo e quero, a gente consegue permear todos os lugares, mas compreendendo que essa é a minha natureza. Então, confortável para mim é só ouvir, não é falar. E tá tudo certo, porque não tem certo, errado, bom ou mal, né? Porque existe a nossa natureza. Outro dia a gente estava papeando lá em casa, e aí a gente entrou nesse assunto assim, de você ganha ou perde energia quando está com as pessoas. Isso. E foi muito interessante esse debate aí. Talvez você possa pensar aí também. Você ganha ou perde energia no convívio? Sim. Né? Isso é o extrovertido e introvertido. É. Às vezes o introvertido, porque tem que se esforçar para aquilo ali, então ele perde energia. Ele gosta de... Ele repõe a sua energia sozinho. É isso aí. E o extrovertido é o contrário. É isso aí. Como vencer isso? Porque você que é introvertido vai precisar socializar e você que é extrovertido vai precisar se retrair um pouco para que você não seja o chato do lugar. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Pois é, que conselhos você dá para a sobrevivência de ambos? Sabe o que eu acho? Que quando a gente é interessado no outro, interessado em gente, sabe? Você está interessado aqui, o que eu posso servir a vocês nesse momento aqui? Eu não posso estar o tempo inteiro querendo ser o centro e também não posso estar o tempo inteiro aleatória, alheia ao que está acontecendo. Se eu estou interessada, certamente eu vou saber o meu momento de entrar, o meu momento de sair. Então, o que faz parte do processo do ser humano ser relacional é esse interesse. E que, infelizmente, a gente tem visto sendo perdido ao longo do nosso processo de vida. As redes sociais, o aparelho celular tem sido muito mais interessante do que o eu te ouvir ou eu me socializar com você. Então, eu tô aqui com você, daqui a pouco o assunto pode estar mais interessante do mundo. Eu distraio, porque eu quero entender o que está acontecendo no mundo. Então, essa falta de interesse nas pessoas pode ser um problema no sentido de eu saber, tá na hora de eu entrar, tá na hora de eu sair, sabe? E aí, às vezes, a gente perde muito desse crescimento que é essa troca, né, que a gente tem um com o outro. Eu sempre digo isso, em todo lugar que eu sento, em toda mesa que eu sento, eu não levanto a mesma pessoa, porque eu estou interessada. Eu quero saber o que eu vou levar dessa mesa, o que eu vou deixar nessa mesa. Então, esse interesse é o que vai fazer com que a gente tenha esse lugar de que horas eu entro e que horas que eu me recolho. O introvertido e o extrovertido tem espaço nos 4 temperamentos? Tem. Tem, né? Tem. Os introvertidos nós classificamos como fleumático e melancólico, que são os de baixa interação, gostam mais de observar e menos de falar. E os extrovertidos são os coléricos e os sanguíneos, que gostam mais de tocar o assunto, né? Trazer o diálogo para a pauta, tá sempre ali sugerindo algum assunto. A gente faz esse recorte. Eu li
um pouquinho sobre esse assunto e eu vi essa divisão entre quente e frio. Isso. Mas, aparentemente, parece que é bom, foi o que eu extraí. Parece que o senso comum é melhor você ser frio, porque o frio parece que é mais equilibrado. Né? Explica pra gente o que é ser quente, o que é ser frio, qual a vantagem de ser quente, qual a vantagem de ser frio, que no final das contas você disse, não existe certo e errado, existe quem você não é. existe morno aí, não. Não! Afinal de contas, eles eram vomitar. Nem na Bíblia! Nem nos temperamentos. Então, acho que de senso comum, quando a gente olha para um todo, assim, e na minha experiência, a maioria das pessoas acham que os extrovertidos eles têm maior benefício. Justamente por ter essa habilidade de socialização, de colocar suas ideias, de preencher o ambiente, de chamar a atenção. Então, na maioria das vezes, eu percebo as pessoas tendo mais um olhar de, nossa, eu queria ser assim, sabe? Eu queria ter essa habilidade. Olha, que fulano, todo mundo presta atenção. Porque tá todo mundo querendo ser olhado, né? Alguns querem se esconder, mas, no modo geral, as pessoas querem chamar a atenção. E aí, acaba que os extrovertidos parece que brilha mais o olhar do outro. Porque olha como ele fala bem, olha como ela... Nossa, queria ser igual, sabe? Mas, olhando por este outro lado, que é, de repente, o mais caladinho, ele entra menos em fria, ele fala menos besteira, talvez passe essa imagem de ser mais sério, mais sólido. Mais sábio, até mais o tolo, sábio. quando se cala, passa por sábio. Mas aí que é legal da gente entender que todos temos uma sombra e também a gente tem uma luz ali. Então, para quem é extrovertido demais, de repente, a hora de ficar em silêncio, por que eu falei aquilo? Né? E para quem é introvertido demais, vai falar, putz, por que eu não falei? Né? Então, a gente não consegue fazer essa associação. Principalmente quando alguém fala na sua frente, camarada puxa, que você falou é genial. Eu falei assim, eu ia falar. Eu ia falar. Não, os frios estão sempre nesse lugar. Poxa vida, eu tava pensando nisso. Mas com uma reação mais lenta, acaba que perdi a oportunidade. Então, a gente tem que fazer esse tipo de lugar e entender que os dois são bons se souberem se dominar. Sempre. É sempre um amadurecimento aí que vai falar o que em você vai ser positivo ou negativo.